Fala galera, como estão? Meu nome é Fábio Livreri, sou assessor de investimentos aqui na Conexão BR e hoje eu tô com o Ricardo. Tudo certinho? Tudo bom? Tudo certo. Obrigado aqui por estar comigo. Eu que agradeço. E, bom, hoje o tema escolhido, foi investimentos internacionais, tá? Então, Ricardo, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, o que você faz aqui na Conexão e para a gente começar a falar um pouquinho do tema. Perfeito, perfeito. Meu nome é Ricardo Zimmermann, como o Fábio falou. Eu estou na Conexão desde 2017, fazendo hoje quase 6 anos já. Eu sou o head da parte de investimentos internacionais aqui da Conexão e ajudo o pessoal que quer diversificar os investimentos. E, Ricardo, para a gente começar aqui, explica para a gente por que investir no mercado internacional. Então, Fábio, eu acho assim, existem diversos motivos pelos quais os investidores nos procuram para investir fora do Brasil. Muitas vezes eles procuram proteção, algumas vezes diversificação e também sucessão, que é na questão de morte ou de transferência de ativos para um membro da família. No caso de diversificação, seria você montar uma posição diferente do que você tem hoje no Brasil, com o intuito de ganhar em setores diferentes. Porque, como você sabe, uma carteira bem feita e protegida é uma carteira diversificada. Sim. A internacionalização dos investimentos é uma forma de proteção também. Legal, tá? Legal. Na parte de sucessão, só te interrompendo, você tem toda uma questão que você pode montar, às vezes, uma empresa lá fora, que a gente chama de offshore, e quando você tem a necessidade de sair dessa empresa, a transferências de cotas entre os diretores é muito mais fácil. Isso não é somente em caso de morte. Às vezes a pessoa vai entrar um outro investimento que ela não pode estar linkada a uma empresa, ela pode rapidamente se sair da empresa e transferir as cotas para uma esposa ou para um filho, por exemplo. Muito inteligente. E assim, falando de produto, quais são as opções de produtos que temos dentro desse tema de investimentos internacionais? Legal, isso é bem importante, tá? Vou falar um pouquinho só das diferenças, por exemplo, de renda fixa, tá? Tá. Aqui no Brasil, as pessoas estão muito acostumadas ao CDB, que é uma emissão bancária onde o banco toma o seu dinheiro e em troca te paga uma taxa de juros, tá? Nos Estados Unidos isso não existe. Isso não existe. A renda fixa nos Estados Unidos é puramente crédito privado, que seria a mesma coisa, a emissão de um papel, só que por empresas privadas. Tá? Uma outra diferença que agora no Brasil as pessoas estão começando a se acostumar é que a marcação do teu ativo lá nos Estados Unidos ela é a mercado. Ou seja, o preço daquilo que você comprou, ele tem o preço diário e todo dia ele muda. Aqui no Brasil você compra um CDB e a taxa dele não é flutuante. Então você só vê os juros acumulando e quando ele vence, você vê aquele dinheiro entrando na sua conta, subtraído do imposto de renda. Tá? Se você tem uma offshore nos Estados Unidos, você está isento da tributação. Então tem essa vantagem também lá fora. Tá? Obviamente que existe uma série de circunstâncias nas quais vale a pena você ter uma offshore ou não. Tá? Então, basicamente, a diferença em renda fixa é essa. Não temos emissões bancárias nos Estados Unidos, somente crédito privado e a marcação do crédito privado é a mercado, tá? Então, isso traz um pouco de volatilidade para a carteira do cliente, mas uma vez que ele entende que se ele carregar isso até o vencimento, não tem diferença nenhuma. Porém, em determinados momentos, quando os juros caem, que é o que nós estamos esperando que aconteça agora, você pode ter uma excelente oportunidade de saída. Porque você comprou um ativo a juros altos, com uma taxa alta, os juros caindo e você está em poder de uma coisa que vale mais. Legal. Então está na hora de você vender. Tá. Em termos de renda variável, como eu já te disse, o universo lá fora é muito maior. Tá? E nós temos lá fora também uma coisa chamada ETF, que ele é negociado como uma ação, só que ele pode englobar, por exemplo, você tem ações da Apple, então você está comprando uma parte daquela empresa. Um ETF pode ser feito, por exemplo, de lítio. O que é lítio? Lítio é usado nas baterias de carro elétrico. Então, toda a indústria de carros elétricos dependem do lítio. Se você tiver um ETF de lítio e essa indústria começa a florescer, você está bem servido aqui no seu ETF. Certo. Se essa indústria não vai para frente, o seu ETF pode sofrer. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo agora mais recente. Com a guerra da Rússia, nós tivemos um problema sério de matriz energética na Europa. Certo. As contas de luz subiram, o gás subiu muito. E a Alemanha, por exemplo, que tinha um plano de não ligar, de não usar mais as usinas nucleares, foi obrigada
a ligar as usinas nucleares para a geração de energia, porque do outro lado a mangueira do gás estava fechando. Quem tinha um ETF de urânio se beneficiou. Tá. Um outro ETF muito conhecido agora é o de carbono, certo. que é com todo esse advento dos investimentos ESG, o crédito de carbono começou a ficar valorizado. Tá, entendeu? E por último, você tem os fundos de investimento, tá? Nos Estados Unidos eles são um pouquinho diferentes, tá? Aqui no Brasil você tem fundos de investimentos puramente macro, que eles negociam curva de juros, ou fundos de ações, ou até fundos de renda fixa. Quando você não quer comprar um papel de renda fixa e travar seu dinheiro, você põe lá num fundo de renda fixa que você pode sair em 30 dias, ou 44 dias, ou 60 dias. Até ETF de renda fixa, né? Exatamente. Dos Estados Unidos tem até ETF de renda fixa. Nos Estados Unidos, a maioria dos fundos tem uma boa parte em ações, tá? Então eles são um pouco mais voláteis que o Brasil, tá bom? Mas eu acho que isso é mais da cultura também do americano, né? Porque do americano e também de outros países mais desenvolvidos, que tem um mercado mais maduro que o nosso, né? Lá é cultural, né, se investir em ações. Sim, eles têm. Que isso é explicado muito por esse fenômeno lá fora, né? Sim, eles têm mais o costume de fazer uma carteira um pouquinho mais distribuída, com mais renda variável. Legal. Ele entendendo a estratégia a longo prazo, né, nunca sendo muito imediatista. E também tem toda essa parte do crédito privado que eles põem, que o pessoal tende a distribuir a carteira, tá? Beleza. Bom, pessoal, por hoje é isso aí, tá? Se vocês tiverem interesse em algum desses tipos de investimento que comentamos aqui nesse vídeo, é só entrar em contato conosco. Agradeço, Ricardo. Obrigado, Fabio. Muito obrigado. Valeu. E até logo, pessoal.